Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Quintas da TI. Webcasts especiais sobre virtualização do mês de julho. Infelizmente, a gente já está tendo o finalzinho, né, desses. A gente só vai ter esse mais outro referente à virtualização. Hoje a gente tem novamente o Rafael Bernardes, né, que é MVP em Cluster. E obrigado à presença de todos nessa sessão. É com você, Rafael. Opa, beleza. Então, hoje eu vou falar de cluster, tá? Que é a minha especialidade. O Eduardo bem falou que estamos chegando ao fim. Vou fechar então com cluster, mas eu vou fazer um diferente, tá? Vou fazer igual que eu faço na minha aula, nas minhas aulas de cluster, tá? Eu vou desenhar bastante, vou demonstrar um clusterzinho, sim, mas eu quero mostrar algumas coisas para quem já me ouviu falar assim, o que o Rafael tem para falar de novo sobre cluster. O que esse cara tem que eu ainda não ouvi ele falando sobre cluster? Sim, tem uma coisa bem interessante, tá? Vou dar a dica de um software para fazer cluster sem storage, que é interessante. Vou falar lá no final. Então, guarda aí, fica até o final, que eu vou falar sobre isso. Tá? Mas antes, vamos explicar, tá? Teoria de cluster no meu bom e velho quadro. Tá? Deixa eu ver se meu quadro está torto hoje ou não. Nunca é minha mão que está torta, é sempre o quadro. Né? Vou desenhar aqui. Ok. Vou desenhar o famoso servidor. Tá? Quero tratar com vocês alguns assuntos essenciais de cluster, tá? Que é sempre bom relembrar. Ou, para quem não conhece, às vezes fala assim, poxa, nunca prestei atenção nesse detalhe. Nunca prestei atenção nesse detalhe. Tá? Opa lá, o quadro já está ficando torto de novo. Tem dois servidores aqui, tá? HP. Tá, mensagem subliminar para você comprar bastante HP. Ok? Bom, e você fala o seguinte algum dia, bom, eu tenho um aplicativo aqui, vou botar meu aplicativo aqui, eu tenho um aplicativo, vou botar ele aqui, tenho meu aplicativo aqui, app, mas quando ele está rodando no meu servidor, tá, e se esse servidor cair, o que acontece com o meu aplicativo? Ele para. Então você vem e descobre que existe uma coisa chamada cluster, failover cluster, tá? É um recurso no presente no Windows Server. Tá? Então você descobre que existe uma coisa chamada cluster. Tá? E o que você consegue fazer com o cluster? A alta disponibilidade de algumas funções que podem ser clusterizadas. Ok? Bom, e como é que isso funciona? Tá? O nome eu vou colocar aqui do lado, é cluster. Cluster. Tá? E quem me conhece sabe que eu sempre faço isso aqui. Failover. Ou seja, ele trabalha em cima da... Isso aqui ficou feio. Ele trabalha em cima da falha. Tá? O que o cluster não é? Importantíssimo você saber que não é. Ele não faz. Cluster não é. Solução de redundância. Ele não é uma solução de redundância. Você pode atribuir redundância a ele com outras coisas, mas ele sozinho não faz redundância. Ele não é uma solução de balanceamento. Tá? Ele não é uma solução de balanceamento. Então isso é muito importante você saber. Tá? Muito menos de backup, né? Mas já me perguntaram isso, então vou colocar aqui. Tá? Ele não faz backup, ele não é redundante, ele não faz balanceamento. Posso acrescentar algumas coisas e fazer o cluster ter algumas funções dessas? Sim, mas ele sozinho, não. Tá? Ele sozinho, não. Então, o que o cluster faz, afinal de contas? Tudo que eu queria que você falou aqui que ele não faz. Mas o que esse negócio faz? Bom, ele faz a alta disponibilidade, tá, da sua aplicação, da sua máquina virtual, do seu aplicativo, do seu serviço, enfim, ele faz a alta disponibilidade. O que quer dizer? Que esse aplicativo que estava aqui, nesta máquina aqui na esquerda, tá, agora ela tem mobilidade. Ela pode rodar em
cada um desses servidores, tá? Então, deixa eu pegar aqui um vermelhão. Se esse servidor aqui cair, a aplicação pode continuar rodando aqui no outro servidor que está no cluster, quando você montou o cluster. Pergunta, mas se o servidor caiu, a aplicação ela migra para o outro lado ao vivo? Ela migra sozinho ao vivo? Tá? Não, ela cai, a aplicação cai. Por enquanto, só estou falando mal do cluster, né? Ela cai, tá? A aplicação cai, ela está rodando aqui no nó 1, a gente chama de nó, tá? A gente tem uma forma de chamar isso aqui, a gente chama de nó 1. Esse aqui é o nó 2, tá? Ela está rodando no servidor, ela cai e vai para outro e liga sozinha. Tá? E liga sozinha. Ou seja, ela faz a alta disponibilidade, mas ela não é redundância. Por quê? Onde é que está a informação? Já parou para pensar aqui? Onde é que está essa informação? Agora vamos ver, vou voltar aqui. Apaguei o nó, não precisava. Onde está a informação dessa aplicação? Tá? Se tivesse no HD deste servidor aqui, como ela iria rodar no outro servidor? Se essa aplicação tivesse com os dados dela nesse servidor, como é que ela ia fazer se ela foi para o outro? Tá? Bom, é necessária uma área de armazenamento centralizado, tá? O famoso storage. É necessária uma área de armazenamento centralizado. Vou botar aqui. Pronto, o famoso storage. Tá? Ah, tem que ser um storage caro, tal. Não. Eu fiz até um curso uma vez que um storage baratinho. O storage pode ser, tá, para o cluster hoje, Fibre Channel, iSCSI, Fibre Channel sobre Ethernet, o SMB3. Sendo que a estrela prata da casa é o SMB3. Tá? Esses são os... É a menina dos olhos da Microsoft agora, tá? Essa é a menina dos olhos da Microsoft, é o SMB3, tá? Bom, o storage pode ser todos esses tipos. FC, Fibre Channel, tá? A SCSI, SCSI, tá? O protocolo SCSI, Small Computer, sei lá, é uma sigla desse, não lembro exatamente, isso aqui é muito antigo, SCSI, sobre IP, tá? Sobre IP. Então, nesse caso aqui, do SCSI, os dados trafegam pela rede, tá? Aqui no UFC usa um cabinho de fibra, no SCSI trafega pela rede. FCOE é o Fibre Channel sobre a rede, é o protocolo Fibre Channel sobre a rede. E o SMB3 é a novidade, tá? É a novidade. No Brasil, tá? No Brasil, pouco se usa ainda, tá? O SMB3, mas a grande sacada dele, vou falar depois, que é você botar um cluster sobre um cluster de SMB3, sobre um Scale-Out File Server. Que eu acho que eu já fiz um Quintas de TI também sobre isso, se você não puder me lembrar, eu acho que eu já fiz sim, tá? E falei sobre o Scale-Out File Server, que é a grande sacada, tá? É a grande sacada, tá? Bom, valeu, o Felipe ali tá ao vivo e respondeu que sim. Então, vamos voltar. Os dados precisam estar armazenados num ponto, tá? Que os dois hosts, tá? Já estou usando o nome que a gente mais costuma. Os dois nomes, o nome que a gente já costuma chamar de host, eles têm que acessar, tá? Conseguir acessar ao mesmo tempo essa área de armazenamento, tá? Só funciona assim. Tem que ser uma área de armazenamento que os dois acessam ao mesmo tempo. Por isso é necessário um storage. Vamos pensar que esse app seja uma máquina virtual, tá? Aqui é uma VM. Esse app está dentro de uma VM, tá? O que roda no host? Processamento, tá? E a memória da VM. Eu sempre gosto de dar esse exemplo.
E o que roda no storage? O armazenamento. Os dados. Ou seja, por que a VM, nesse caso, por que o aplicativo caiu, parou? Porque ela perdeu a memória e o processamento que estava alocado dela. Enfim, ela perdeu. Então, ela vai parar e vai rodar. Ah, beleza. Então, o que o cluster tem de grande coisa boa? Bom, ele é a base, tá? A base das coisas, tá? Para você ter alta disponibilidade. Ele roda desde o Hyper-V Server, que é um produto core, tá? Ele não tem área gráfica, não tem nada, é só para rodar a máquinas virtuais, tá? E você já pode fazer um cluster sem licenciamento nenhum com o Microsoft, tá? E você tem alta disponibilidade disso. Então, você não precisa mais sair correndo de madrugada para restaurar backup ou religar servidor, porque as funções, eu só coloquei 2 aqui, mas geralmente você tem mais na empresa, tem 4 no mínimo. Então, 4 nós. As tuas funções vão estar sempre rodando em algum lugar. Tá? Você não precisa se preocupar com isso. Tem o downtime? Sim, vai ficar um pouquinho fora, mas ela vai estar sempre rodando em algum lugar. Tá? Isso é o que é o mais importante. Tá? Isso que é o mais importante. Ela vai estar rodando. Você não deixou a sua aplicação parar. Aí eu quero aplicar redundância. Posso? Pode. Aí eu não vou desenhar aqui, porque não vem ao caso. Você pode usar o Hyper-V Replica e jogar essas VMs, por exemplo, replicadas para um outro local. Posso botar um balanceamento? Sim. Tá? Backup não. Backup não tem nada a ver com cluster, mas eu só coloquei ali porque às vezes perguntam. Posso ter um balanceamento? Sim. Posso botar, por exemplo, imagine um cluster de 10 nós. Eu quero fazer dentro desse cluster outro cluster, tá, de máquinas, dentro desse cluster, nas próprias VMs eu quero fazer outro cluster de com NLB, tá, e balancear. Sim, pode. Você pode ter a tua aplicação lá dentro flutuando entre vários nós com vários VMs, tá, fazendo um balanceamento interno. Beleza. Entendeu? Você pode usar o System Center para gerenciar isso tudo, para desligar e ligar nós conforme o uso, para balancear as máquinas virtuais entre eles. Ou seja, você pode apimentar essas receitas do cluster, tá? O cluster em si, ele só faz isso. Daí você tira outras coisas. Outros produtos, sem ser da Microsoft mesmo, também fazem o controle do cluster e fazem um bom uso dele, tá? Um famoso da Microsoft é o próprio SQL, que usa o cluster, tá? Para várias das suas funções de alta disponibilidade, tá? Mas eu coloquei aqui, tá, 2 nós e 1 storage, tá? Outro ponto que você tem que tomar cuidado no cluster, eu vou tentar usar a borracha aqui para deixar só esses nós. Porque esse quadro do DOM daqui ele é tão bom que não consigo selecionar os objetos. Vou botar aqui. Vamos apagar. Outro ponto que você tem que prestar atenção bastante no cluster é a rede. Tá? Falei do armazenamento, agora vamos falar da rede. Tá? Bom, você vai ter que ter sempre uma rede entre os nós. Vou botar mais um nó aqui. No mínimo, uma rede entre os nós, tá? Não é exigência, é recomendação. Vocês vão ver que eu vou montar um cluster sem nada, tá? Uma rede entre eles, tá? Que a gente chama de heartbeat. Batida do coração. Ou seja, é uma rede que faz os nós saberem que o outro está vivo, você está vivo, o cluster está em pé, eles se comunicam entre si, tá? Por que você não pode usar uma placa de rede que está no seu switch? Porque pode competir, entendeu? Pode competir, tá? Pode, sem querer, o Heartbeat não passar porque a tua rede está cheia, tua rede está fazendo live migration, está fazendo alguma ação pesada e ele derruba o nó porque o nó não respondeu a tempo do Heartbeat. Então, não é bom você competir, tá? A detecção, a rede de cluster, agora a gente chama de rede de cluster, Heartbeat é o nome que usava até pouco tempo, agora é Heartbeat. Não é bom você misturar essa rede, tá, com a tua rede normal, tá?
Pergunta, IP fixo? Sim, aí não importa. O que você vai botar, você vai botar DHCP aí dentro, você pode botar DHCP pelo próprio cluster, mas eu boto IP fixo, mais fácil, tá? Eu acho mais tranquilo, tá? Eu acho mais tranquilo. Agora, tem também, em rede diferente da rede atual, sim, né? Sim, né? Não tem como você botar duas... vai ficar uma confusão botar duas placas de rede. Switch ou ponto a ponto? Ué, tem que botar um switch, né? Tem que botar um switch, né? Como é que eu vou ligar 3 máquinas sem switch? Tá? Deixa eu pegar aqui. Solução geográfica, depois a gente vai ver. Vamos lá. Mas vamos botar as perguntas aí. Tô botando, enquanto isso, eu desenho aqui outra rede. No caso de 2, pode botar um cabo ou outro. Manda bala, manda bala. Coloca as perguntas aí que realmente, às vezes, vem muitas. São 46 pessoas agora escrevendo aí. Às vezes some, tá? Quem não conseguir ler, pode botar aí. Deixa eu pegar aqui. E essa redezinha que eu vou colocar aqui, eu vou chamar de Live Migration. Por que eu chamei de Live Migration? Que a menina dos olhos do cluster é as máquinas virtuais, são as máquinas virtuais. É a máquina virtual, tá? Então, eu preciso ter uma rede, tá? Se eu tiver muita movimentação de máquinas virtuais ao vivo, é recomendável que você tenha uma rede só para isso também, tá? Também. Por quê? Durante o uso normal da sua rede, tá? O gráfico quase não se mexe. Vou apagar esse ponto aqui. Pronto. Quando você manda um Live Migration, tá? Vou fazer mais ou menos aqui o que acontece. Quando você, aqui vamos botar aqui que seja de 1 GB. Quando você manda um Live Migration de uma máquina virtual com 24 GB de RAM, por exemplo, a rede faz isso, ó. E fica consumindo 100%. Esse Live Migration é pesado, porque toda a memória da máquina virtual fica rodando, tá? Pela rede até que ela se estabilize, tá? Ok? Ótimo, já vi que vocês mesmos estão se respondendo. Quem já souber responder a dúvida do rapaz que está aí, o amigo perguntou uma coisa, tá? Pode responder, fique à vontade, tá? No final a gente abre para perguntas. Anota, pega o caderninho, anota, tal, beleza? Então eu boto, quando tem muita máquina virtual, uma rede para Live Migration, ok? Ou várias redes, dependendo do seu cenário, tá? E aqui, vou botar assim, não vou botar assim, por exemplo, as outras redes. Tá? Vou botar só 2 aqui em cada lado. Vou botar aqui, ó. Vou botar 2. 2. Agora que vai ser difícil fazer esse barramento aqui. A extensão da caneta não vai. Ficou lindo, né? Isso aqui vai para os seus clientes. Essa aqui são a rede dos clientes, tá? O que são a rede dos clientes? É onde o pessoal acessa, vai consumir recursos da máquina virtual, vai conseguir o recurso do seu aplicativo que está em cluster, enfim, eles vão para lá. Tá faltando um ladinho ainda, tá faltando o storage se for a SCSI, tá faltando o storage se for Fiber Channel, enfim. Se for Fiber Channel, você vai ter um desenho, tá? Eu vou fazer o desenho de um cenário ideal para uma rede de storage, tá? Para a sua SAN, Storage Area Network, tá? Vou fazer o desenho da sua SAN, um desenho ideal aqui, que eu uso desde orçamentos de 50, 100 mil até 1 milhão, tá? Então, essa é a receita minha do que eu faço no meu dia a dia. Então, anote aí, tá? É realmente mais valioso do que as informações que eu passei aqui agora, porque isso aqui é informação prática. Até agora eu passei os fundamentos, tá? Agora eu vou passar a informação prática que você vai poder usar
em projetos grandes. Inclusive eu tenho um projeto de 1 milhão que está rodando que vai ser exatamente assim, até com 3 nós, tá? Vamos colocar aqui, não vou fazer muito grande, senão... Vou colocar aqui, eu tenho essa mania de desenho em 3D, né? 1, 2, tá? E aqui embaixo, colocar 1. Esse aqui é o cenário de alto porte. Óbvio que você vai fazer as dimensões de acordo com o seu cenário do seu cliente, tá? Aqui, switch 1, switch 2, storage 1, storage 2, tá? E daí você começa a fazer a brincadeira da rede do storage, da sua área de armazenamento em rede. Esse storage aqui é a SCSI, tá? Vou até botar a legenda aqui. Essa aqui é um desenho para a rede iSCSI, tá? Então vamos começar a fazer a brincadeira das conexões. O que eu falo de brincadeira das conexões? Na verdade fica uma salada, né? Essa máquina tem uma interface para esse switch, essa máquina tem para esse switch, essa tem para esse, essa tem para esse, essa tem para esse, essa tem para esse. Estou falando um cabo só, mas na verdade são vários, tá? Estou falando um cabo para um, mas você pode fazer vários, tá? Esse aqui tem 2 para esse, tem 2 para esse, tem 2 para esse, tem 2 para esse, e entre eles, replicação. Este é um cenário, por mais bagunçado que pareça, é um cenário de altíssima performance. Por quê? Preste atenção, eu posso perder um switch, eu posso perder a interface de rede, eu posso perder um storage, posso perder um nó, e mesmo assim meu cluster vai continuar rodando, tá? Nesse meu cenário, nesse meu rack, tá? Nesse meu data center. Vocês podem ver que cada servidor está conectado em 2 switches diferentes. Tá? Eu botei só um cabinho, mas geralmente tem 4 por servidor para a rede SAN. Tá? Você pega uma interface quad e joga para tudo para lá. E você tem 2 switches, tá? Geralmente layer 3. Tá? E você tem 2 storage replicando. Esse cenário aí, para quem chegou agora, é um cenário que eu boto em rede de, como eu falei, de 1 milhão para cima. Tá? Mas aí você diminui isso aí. Vamos dizer que você só tem 3 nós simples. Eu tenho 3 servidores modestos. Bota switch simples, não tem problema. Bota 2. Compra switch simples, mas bota 2. Então eu tenho um storage só. Beleza, bota um storage só, não tem problema. Diminua esse cenário de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu cenário, tá? Com o seu mundo, tá? Mas eu gosto de passar um cenário maior para você vislumbrar o que é possível, tá? Então, eu falei daí da parte de rede e também coloquei a parte de rede de armazenamento para a SCSI, tá? Bom, tiver alguma dúvida, anota, bota aí no caderninho, daqui a pouco a gente vai falar, vai abrir para dúvidas. E outra coisa que eu vejo muita gente errando, tá? Ou se enrolando, é o bendito do quórum mínimo para o cluster, tá? Esse eu vejo muita gente não entendendo. Vou colocar aqui um nó, outro nó, vou colocar só 2 nó mesmo para ficar bem interessante. Vou colocar aqui o storage. Novamente, N1, N2, STO1. Ok. Bom, aí você fala assim, para que serve o disco em testemunha, tá? Primeiro, quórum.
tá? É o número mínimo, certo? Para algo acontecer. Existe um quórum para uma assembleia, existe um quórum mínimo para uma reunião, existe um quórum mínimo para turma, tá? Enfim, existe para N coisas, para N coisas. Quórum é sem acento? Foi mal. Ok. O quórum do cluster, tá? É para o cluster saber se ele deve continuar rodando ou não. Por quê? Ele tem que saber se os recursos atuais que estão em pé em um cluster, tá, são capazes de continuar a manter o cluster funcional. Então, esse quórum hoje é dinâmico, tá? Ele se ajusta sozinho. Eu vou explicar aqui uma explicação geral, tá? Mas no 2012 você deixa ativo o quórum normal, ele se entende se ele vai funcionar na maioria dos nós e discos, se ele vai funcionar disco, tá? Bom, imagina o seguinte, tá? Vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui uma questão aqui. Vou botar aqui a rede. Imagina, tá, que este nó aqui caiu, tá? Mais da metade dos nós estão vivos? Não, certo? Só tem um nó. Só tem um nó. O que vai acontecer com esse cluster? No cenário tradicional, estou explicando bem banal, tá? Vai cair, tá? Porque o cluster em si não sabe se todos os recursos disponíveis estão presentes e se todos os nós vivos têm a competência de deixar o cluster vivo, tá? O que você faz? Você abre uma votação, tá? Cada nó... Eita, ficou horrível isso. Vou botar aqui. Cada nó tem o direito à votação. Então, ele vai falar assim, vamos manter o cluster vivo? Eu toquei. E não ficou verde. Eu toquei, vamos manter. Eu toquei, também, tá? Ok, mas vocês estão vendo o que vai acontecer aqui? Só tem dois nós, certo? Quem vai desempatar nesse caso? Quem vai resolver? Bom, aí você coloca, tá, a testemunha. Tá? A votação pode acontecer... a Heartbeat é para detectar a saúde do nó, tá? A votação pode ocorrer por SMB, pode ocorrer para o ASCAS, depende de onde você botou o seu testemunha. Você tem que ter uma testemunha externa, tá? Agnóstica ao caso, tá? Que ela vai olhar, ela vai ser um votante. Vou botar aqui, ela é um votante. Então, se esse aqui falar que não, se aqui falar que sim, não, mas eu acho que sim, que eu sou votante e dá. Beleza, o cluster vai ficar em pé, tá? Aí o que você faz? Olha que cenário... Ih, apagou aqui. Olha que cenário legal. Se você colocar um disco neste storage como testemunha, o que vai acontecer? Ele vai votar também, né? Vou botar aqui, ele vai votar também. Ele votando também, garante o que ele garante que está em pé, se aquele storage votar, se aquele disco em testemunha votar. O que ele garante? Responde aí, quem está ouvindo. Quem está ouvindo, vou deixar a chance de responder. O que esta testemunha do cluster garante que está em pé se ela votar? Ela é um disco do storage. Ninguém? Ninguém? Arrisca? Exatamente! Garante que o storage está em pé. E o storage é essencial para este cluster. Por isso que era uma prática, e até então, até o 2008, era a única opção você botar um disco em testemunha, tá? Ele garante que o storage está em pé, tá? O storage está em pé. Tá? Você ganhou um voucher do Giroto, quem respondeu aí? Ganhou um voucher do Giroto. O Giroto vai passar um voucher excelente. Eu vou botar o código aí já, do Bitly. Então, ou seja, garantiu, fechou ali, entendeu? A partir do 2012, tá? A partir do 2012, você pode botar
um compartilhamento. Tá? Vou botar aqui um servidor 2012. Você pode botar um compartilhamento de pasta, tá? Aqui o bonequinho do compartilhamento, tá? Como testemunha deste cluster. Tá? Você pode botar um disco, tá? Um compartilhamento de rede como testemunha. Por quê? Você quer, por questão de estratégia sua. Você pode fazer isso de acordo com a sua estratégia, tá? Ah, eu quero deixar um servidor ali. Quero saber, aquele ali é meu principal, ele vai votar também, tal. Agora imagina o seguinte, e se eu tivesse um número ímpar de nós? Eu precisava botar uma testemunha se eu não quisesse? Não. É obrigatório botar uma testemunha para completar o quórum? Não. Não. Não é obrigatório. Você coloca se quiser, tá? Não é algo que você tem que seguir o script. Ah, meu script para fazer o cluster é configurar e botar o testemunho em quórum. Não, não. Começaram até a chamar o volume de quórum. Não, não é necessário, tá? E no 2012 isso é dinâmico, da R2. A configuração é dinâmica, tá? Então, você coloca um compartilhamento, por exemplo, numa máquina a parte disso, tá? Só para, se precisar, ele ser um votante, tá? do teu cluster, tá? Só isso. Ponto final. Ele guarda algumas configurações do cluster nele, ele sabe quem são os próximos nós, tá? E pronto, tá? E pronto. Então, alguém pediu controle aqui na minha sessão 00087. Óbvio que eu não vou te dar o controle, não sei quem você é. Te dar o controle da minha apresentação, não vou. Enfim, basicamente falando, é isso. Tem o Paulo ali que pergunta, ele passa por onde, ele vai por onde, enfim, isso aí não é assunto para um webcast. Tá? Qual o tipo de socket que ele usa para comunicação, não é assunto para aqui. Tá? Não é assunto para cá. Tá? Guarda essa pergunta para o final. Tá? Se der para responder, eu vou responder, mas basicamente falando, é isso. Tá? E a gente vai partir para a prática. Vamos partir para a prática, eu quero mostrar mais coisa. Entenda o disco em testemunha ou o compartilhamento em testemunha como um votante. Tá? Bom, vamos pegar aqui agora. Eu tenho alguns cenários prontos. Prontos não, eu digo preparados, né, para mostrar para vocês. Esse cara aqui. Vou logar. Deixa eu ver se esse aqui é para montar o cluster. Não, esse aqui é já outro cluster pronto. Vou pegar aqui o que eu vou montar o cluster com vocês agora. Cluster 2, Node 1. Esse aqui. Separei duas máquinas virtuais já logadas no domínio, tá? Para fazer o cluster tem que estar no domínio, tá? Hoje o cluster levanta sem o AD, sem ter reconhecido o seu AD, mas ainda exige que as máquinas estejam em domínio para ele funcionar. Tá? Vamos chegar aqui. Bom, quão fácil é a configuração de um cluster? É moleza, moleza. O que eu tenho aqui? Uma máquina só com disco, tá? A outra nó está a mesma coisa, ok? Eu tenho somente uma interface de rede. Olha só. E vou montar meu cluster. Assim, ué, mas como? Dá para fazer? Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês que é muito simples fazer um cluster. Você aprimora ele depois, tá? Você mexe nele depois. Olha o 00087 se defendendo ali. Não tem problema. Coloque seu nome aí para a gente poder falar mal de você. Brincadeira. Como é que a gente faz o cluster? Vai aqui dar um Manage, adicionar funções e recursos. Não tem problema. Isso é brincadeira. Não tem problema nenhum. Pode clicar aí. Vamos lá. Vou adicionar neste servidor, tá? Não é função, é recurso. Pá, failover. Quem já me ouviu bastante sabe como é que eu faço a diferença entre função e recurso, certo? Vamos avançar. Instalei
recurso de cluster. Está instalando ali. No nó 2, eu vou fazer a mesma coisa. Mas para quem já está cansado de mexer em interface gráfica, eu vou fazer via PowerShell. Fiz no nó 1, que é essa máquina virtual aqui, tá? Via interface gráfica, está terminando. E vamos fazer no nó 2. Não sei nem porque eu abri esse PowerShell. Ah, não, vou abrir aquele ali que o pessoal prefere, para entender como é que faz as coisas. Tá? E vou fazer no nó 2 por PowerShell. Vou vir aqui, nova aba remota do PowerShell. Tá? Ó, File, nova aba remota do PowerShell, New Remote PowerShell Tab. E vou botar aqui o nome dele. Esse aqui, a outra máquina é cluster 2, traço, nó 2, no 2. Me conectei remotamente por PowerShell na outra máquina e vou instalar, tá, o cluster. Como é que eu sei o nome do que eu quero instalar? Eu vou pegar aqui Get Windows Feature. É um comandinho, vou botar um asterisco e sei que mais ou menos o nome é cluster. Eu quero saber algo aí com o nome de cluster. Ele vai lá no servidor, vai rodar e vai me dizer, olha, com o nome de algo antes ou depois em cluster, eu tenho isso aqui, tá? Opa, lá, vi, ó. Failover Clustering. Qual é o nome dele? Failover Clustering. E ele é pai de um monte de coisa embaixo. Então eu vou instalar. Install Windows Feature menos name. E vou botar o nome. Failover. Opa, botar bonitinho. Failover traço Clustering. Okay. Só isso funciona? Não. Eu quero instalar tudo de baixo ali que está nele. Menos include all subfeature. Pronto. Ou seja, eu mandei ele colocar tudo que tem abaixo. E menos include management tools. O que é isso? É a interface gráfica para você gerenciar. Tem gente que não bota esse comando e não acha o console. O cluster está instalado, mas você não vai gerenciar graficamente. Eu vou dar um Enter e pronto. Agora ele vai instalar lá na outro nó. Eu nem precisei sair desse meu nó para configurar o cluster. Você vê que a outra máquina, nem mostrei para vocês. É outra máquina virtual, no domínio, o nome dela é Cluster 2 Node 2. É Cluster 2 Node 2. Pronto, instalou. Viram como é que é bem prático usar o PowerShell ISE? É só você aprender. Aí você fala assim, ah, mas eu não sei onde você tirou esses comandos aí. Não tem problema. Vou pegar aqui. Aqui, no ladinho, tem os comandos todos listados. Então, se você botar aqui, ó, Feature, tá? Você tem lá o comando, ó, Install Windows Feature. Tem o Get, vou pegar aqui o Install. Tem tudo o que é necessário para você usar o comando. Ó, include All Subfeatures, Management Tools. Você aprende. Entendeu? Você aprende, tá? Ok. Instalei, tá? Eu gosto de botar um pouquinho de PowerShell, mas essa aqui é a parte mais básica, certo? Agora já posso configurar o cluster. Como? Como tem muita gente nova aqui, que está vindo porque viu o meu vídeo, está me seguindo essa semana, eu vou fazer pela parte gráfica. Eu vou abrir o cluster, tá? Já vou colocar ele aqui no Start, no Taskbar, tá? Porque agora ele já vai aparecer aqui, ó, aqui embaixo, e já vai aparecer aqui no Iniciar. Eu vou abrir ele. Não tenho nada configurado, a máquina só tem uma placa de rede, sem disco, sem nada, tá? Que eu quero fazer um cluster basicão. Vou criar o cluster, tá? E vou botar o nome das máquinas, cluster 2 node 1 e cluster 2, esse aqui é o nome da máquina na rede, tá? Node 2. Pronto. Ele botou as duas máquinas, essa e a outra. Não vou fazer validação, tá? Você não vai ter suporte sobre isso. Se você não validar, você tem que validar o seu ambiente de produção. Como aqui não tenho nada, nem disco, nem nada, nem adianta validar. Você pode validar quantas vezes você quiser, tá? A validação demora um pouquinho e para os serviços, porque ela toma o controle dos discos, tá? Então, se você quiser validar o seu ambiente, desliga o seu ambiente, liga as máquinas virtuais, tá? Deixa o cluster paradinho e roda a validação. Aí você gera um documento que você guarda contigo, provando que aquele dia que você fez aquele serviço para aquele cliente ou para sua empresa, você fez direito, tá? E a Microsoft vai pedir essa validação algum dia, tá? Muito importante. Vou botar o nome, vou tentar botar Cluster 2, eu não sei se eu já usei esse nome, já usei.
e vou desmarcar o caixinha. Deu Next. E está pronto o cluster. Ele vai reclamar que não tem nada. Olha, não tem nem o disco de testemunha. Ele já viu que é um cluster de 2 nós. Tá? Ele já reclamou. E está pronto o cluster. É assim. É assim. Não tem nada. Agora você pode começar a brincadeira. Você pode fazer a conexão ao seu storage e começar a configurar seus discos. Você pode terminar a conexão das suas redes e montá-las. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, porque tem um MVA meu. Quem tiver ao vivo aí puder colar o link do MVA de cluster. Tá? É um MVA de cluster. Tá? Eu ensino todas as etapas. Todas essas etapas aí de como montar um cluster. Tá? Então, configurar a rede, para a rede ser, tá vendo aqui que ela é cluster and client, eu falo sobre isso, configurar o disco, configurar uma máquina virtual, fazer live migration, já tenho tudo isso já no MVA, que é a academia virtual da Microsoft. Tá? Então, não vou falar isso aqui, eu só queria mostrar para vocês quão simples é. Obrigado, Paulo, colocou ali, rápido como uma tartaruga, colocou ali pra gente, show. Podia ser mais rápido, hein, Paulo? Podia ser mais rápido, mas tudo bem. Vou dar colher de chá nessa daí. Publicou o curso certo, né? Isso aí. Valeu, obrigado, cara. Então, você vai ver mais detalhes. Mas o que eu mostrei para vocês? O que o cluster faz, o que o cluster não faz, o que são as redes de cluster, como é o armazenamento, opções, tá? E a bendita testemunha, tá? A bendita testemunha, tá? Então, tem mais coisas? Sim, tem mais coisas sim para ver. Eu ainda acredito no MVA, eu também coloquei algo sobre o Cluster Aware Update. Aqui é muito interessante, tá? Para fazer atualizações. Agora, eu vou passar para a parte interessante, para quem já conhece cluster, para quem já brincou de cluster muito, tá? Eu vou mostrar um cenário interessantíssimo. Tenho certeza que vocês nunca viram. Isso eu boto minha mão no fogo e falo, você nunca viu, tá? Eu vou ter que até provar para vocês que o ambiente é assim. Deixa eu pegar aqui as duas VMs. Vou pegar aqui as duas VMs. Tá. Ó, o ASCSI nem foi iniciado, tá? Você pode ver que o ASCSI nem foi iniciado. Tá? Apertei aqui. Não está conectado a nada. Não tem disco ASCSI conectado nesta máquina, tá? Não tem fibra, óbvio, porque eu não tenho como botar um storage de fibra aqui na minha casa. Tá? Só tem um disco na máquina aqui, mostrando. Vou abrir aqui o gerenciador de disco para vocês verem. No gerenciador de disco, também não mostra outra coisa, tá? Mas aqui na configuração, perdão, eu peguei a máquina errada, calma aí, que eu peguei a máquina errada, assim eu vou provar errado. É cluster 1, node 2, cluster 1, node 2, é essa aqui. Não é cluster 2, node 1, não. Cluster 2, a gente já brincou, é cluster 1, node 2 e cluster 1, node 1. São essas duas aqui. Para eu mostrar certinho para vocês. Pronto. Vou pegar aqui. Opa, deixa eu fechar esse software aqui, que eu ia mostrar. Essa é a receitinha, tá? Nessa aqui, olha, no cluster 1, no node 1, tem dois discos misteriosos. Mas se não está conectado ao ASCSI, onde esse disco apareceu? Como esse disco apareceu? Eu vou mostrar a configuração da VM. A configuração da VM tem dois discos a mais. Certo? E aqui também. Nesse nó também tem. Ó, e vou mostrar aqui. Ela tem dois discos a mais. Certo? E tá, eu já chamei de quórum e já chamei de dados. Olha que legal. Se não está conectado ao ASCSI, se não tem Fiber Channel na minha casa, porque eu também não sou milionário para ter um storage ASCSI aqui, nem um Fiber Channel aqui, como é que eu tenho o cluster funcionando? Tem um cluster funcionando? Tenho. Olha lá o cluster em pé. Com um disco anexado. Não tenho rede de cluster.
Não tenho nem rede para isso. Não tenho nada. Eu tenho um cluster sem storage aqui, tá? Tenho um cluster sem storage. Esse que eu descobri, esse software que eu descobri, tá? E descobri que é famosíssimo lá fora, nunca ouvi falar aqui no Brasil, tá? Ele faz cluster sem storage, tá? Vou botar aqui no quadro para vocês verem. Dá uma sacada no que esse cara pode fazer por você, tá? Você pode fazer simplesmente isso aqui. Vou dar logo o exemplo mais gritante. Deixa eu aqui. Um exemplo que vai deixar todo mundo louco. Garanto, fala assim, meu Deus, valeu a pena ficar esperando até essa hora, porque isso aí realmente... eu vou botar o servidor aqui. Isso eu fiz, tá? Eu fiz. Esse cenário aqui, eu fiz, está rodando. Tá aqui outro servidor. O HP aqui. Esse aqui é um Dell. O Dell que vai cair. Tá? Eu tenho aqui um disco local, tá? Um HDzinho. Aqui eu tenho outro HD, tá? E eu tenho um cluster entre esses dois servidores, tá? Onde esses dois HDs, vou tentar fazer o círculo deles aqui, onde esses dois HDs são replicados de forma síncrona ou assíncrona, tá? Entregues para o cluster como disco de cluster. Ou seja, a solução ela pega o disco local, tá? Não, o disco normal que você tiver. Ela pega um disco local do servidor, um disco D, por exemplo. Ela replica com outro disco de outro servidor, tá? E apresenta e faz a replicação viva disso, síncrona ou assíncrona, se você tiver na rede. E você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou botar o seguinte. Esse aqui está no Rio de Janeiro, este aqui está em São Paulo. Cluster geográfico sem storage. O que eu fiz também? Eu já botei esse cara aqui no Rio de Janeiro. Ah, não. Vou botar esse cara aqui no Azure. Sim, coloquei o segundo nó no Azure. É impressionante ou não é? É impressionante. Você tem um cluster sem storage, tá? Usando discos comuns, tá? E você pode fazer um cluster geográfico. Você pode botar, olha só, se a sua empresa for pequena, tá? Pequena, não tem dinheiro para botar um storage, mas tem matriz e filial, você bota um nó 1 na matriz, nó 2 na filial e pronto. Se o serviço cair, ele vai continuar rodando lá. VPNzinha básica. VPN básica, tá? Ah, posso fazer com placa de rede separada? Você decide, tá? Se o seu ambiente for muito básico, você bota um cabinho entre um e outro e deixa ali. Pronto, tem seu cluster. Se o ambiente for um pouquinho mais parrudo, tiver uma VPN e tal, bota outra interface dedicada, tá? Se for pro Azure, bota um link bom, tá? Beleza. E como é que funciona? Como é que funciona? É simples demais, é simples demais. Deixa eu pegar o cara aqui. Não é esse não, é o outro. O nome da solução é, vou falar bem em português, tá? Data Keeper Cluster Edition. O fabricante é Sios, tá? Vou pegar aqui. Opa. Vou botar aqui o nome. Sios, tá? O nome é Data, mas todo brasileiro vai falar Data Keeper, tá? Cluster Edition, tá? Data Keeper Cluster Edition, tá? Bom, além do mais, isso aí pode fazer outra coisa. Não sei se vocês começaram a se vislumbrar. Eu não vou falar, só vou mandar deixar o verde aqui para vocês. Com essa solução de replicação, você pode fazer SQL Always On com a versão Standard. Quem entende o que eu estou falando sabe o tamanho da economia que você pode gerar não tendo que comprar um SQL Enterprise. Com SQL Standard, você faz Always On como com um disco replicado assíncrono e a base ali. Tem alguém aí que saca de SQL?
Entende mais ou menos um pouquinho? Giroto, Senna, vocês conhecem, não? Porque quem entende sabe que o cluster é maravilhoso, tá? Mas parece que ele fica surpreendente, porque no cluster você ainda gasta, você tem que comprar a licença dele, tal, você gasta, beleza, tal. Mas no SQL a economia paga ele 20 almoços para mim, pelo resto da tua vida. Tá? Assim, vou te pagar, Rafa, vou te pagar almoço pela sua dica aí, pô, para sempre. Quantos almoços você quer? Tá? Bom, e como é que funciona? Sim. Caiu a rede, você define, ô Cisino. Você bota o testemunho lá do outro lado, entendeu? Olha só, tá Rio e São Paulo. Onde é que você vai botar o testemunho? Onde é que é meu principal? Replicação assíncrona, testemunho do lado do chefe, do Rio de Janeiro, por exemplo. Então eu tenho 2 votos no meu lado A, e o lado B não conseguiu, ele se desliga. O lado B caiu e pô, fica. Ou seja, você faz síncrono ou assíncrono, você escolhe. Sacou? Lembra a questão do testemunho? É que você não estava na hora que eu falei sobre testemunha. Você bota o testemunho do lado que você quiser e você tem 2 votantes. Como é que faz isso? É ridiculamente fácil. Ridiculamente fácil. Tá? Eu acho que eu já até coloquei aqui. Eu coloquei até um disco extra aqui nessas VMs. Para a gente poder fazer agora. Deixa eu ver. Sim, esse disco Quorum é só um disquinho de 2 GB que eu coloquei nas VMs. Não está replicado ainda. Vou fazer a replicação aqui agora. Tá? Vou criar um outro job. Tá? Criar um job. Vou botar o nome aqui de testemunha. Replicação do testemunho. Obviamente você não precisa fazer replicação do testemunho, tá? Só estou exemplificando. Qual é o nó principal? É o nó de 1. Tá? Qual o volume que eu quero replicar? Qual IP, obviamente, que vai usar para essa replicação. Se você tiver vários, você vai escolher qual é, de acordo com o IP, a placa. Tá? Eu quero o disco E. Porque o disco E não tem nada ainda aqui, tá vendo? Eu quero o disco E, beleza? Qual é o nó secundário? Eu já cadastrei eles aqui, então aqui eu tenho aqui o nó 2. Eu já cadastrei ele no meu sistema previamente, aqui no DataKeeper eu já coloquei esses 2 servidores. Disco E, ok? Síncrono ou assíncrono? Tá, síncrono. Qual o máximo de banda que você quer usar para isso? Tá? Vai fazer compressão dos dados ou não? Se você vai usar o assíncrono, sei lá, vale a pena comprimir, tá? E ficar uma cópia morta do seu cluster, por exemplo, uma cópia não tão ativa, só você acessar em caso de emergência. Done. Ok, ele vai criar o mirror, e como essa versão de Cluster Edition, tá? Esse é um disco tão pequeno, ó, como ele é uma versão Cluster Edition, ele até pergunta aqui, quer que ele entre no cluster? Vocês podem ver que no meu cluster só tem um disco. Sim. Ok. Apareceu no cluster. Ok, beleza? O Thiago Giroto já começou a pirar ali com a parte do SQL ali. Pô, já começou a pirar. Versão Enterprise, a versão Standard, você vai fazer isso tranquilão. Você vai ter replicação. Ou seja, já fiz o job, já está ali, já está no cluster. Pronto. Pronto. Você pode criar snapshots, tá? Você pode parar a replicação, voltar. Ou seja, você faz várias brincadeiras com isso, tá? Se for assíncrono. Ou seja, é uma solução que vai salvar a vida de muita gente aí, que vai possibilitar muitos negócios, vai possibilitar muitas opções, tá? Muitas opções. Obviamente a ferramenta paga, você vai ter que ver o preço lá com o fornecedor, enfim. Mas eu acredito que um cluster, um storage, para uma empresa média, hoje, se você for comprar Dell, HP, IBM, você não vai comprar por menos de 20 mil reais. Tenho certeza que esse software não custa isso. Você entope o servidor de SSD, os 2, e pronto, faz o teu cluster e pronto, seja feliz. Muito mais feliz do que se você comprasse um storage só pela necessidade do storage. Tá? Bom, eu vou parar a gravação por aqui, tá? Vou ficar ao vivo aí com o pessoal ainda, quem estiver ao vivo, tá? Tirando dúvidas, trocando ideias. Vamos ficar aí, mas eu vou parar a gravação aqui, tá? Já vou agradecer o Eduardo e o Thiago aqui, tá? Para eu passar direto. Obrigado. Estamos encerrando por aqui essa minha série esse mês. Que eu comecei com o Apolinário agora está em Seattle, fazendo um curso, por isso que ele não participou dos 2 últimos, está na Microsoft. Muito obrigado aí pela participação, tá? Em breve a gente faz outro mês intenso aí de
de webcast para o Quintas de TI. Gosto muito desse programa, acho muito interessante, porque virou referência, tá? Eu acho que a gente tem que se juntar sempre a um time só e não fazer vários times, tá? O pessoal me pergunta, mas por que você não faz pelo Cooperate? Eu falei, pô, Giroto lá, o Senna já tem um produto, já tem um nome, já é referência. Para que eu vou fazer outro time? Eu vou jogar no deles, sabe? Que eu vou crescer o time deles e vou trazer qualidade, entendeu? E a gente vai crescer junto. E é isso. E meu ponto principal para fazer o webcast é o Quintas. Valeu, obrigado. Quem tiver ao vivo fica por aí.